O conceito que mudou minha visão sobre animes. Sakuga! Entreplanos, vídeo patrocinado pelo Demon Duque. Vamos ver esse vídeo aí. Falaram que eu apareci nele, tá? Eu tô ansioso pra poder ver o vídeo, pra saber o que tem aí. Será que ele falou alguma merda? Será que ele falou tudo certo? Descobriremos. Pessoal, quem já me acompanha há bastante tempo sabe que eu sempre fui fã Ué, é o Narras de novo? É o Narras? de animes. Papo reto. E com o passar do tempo, essa admiração só foi crescendo, especialmente depois que eu comecei também a aprender sobre técnicas de animações que são utilizadas para dar vida a essas obras. Fala dele. Agora, tem um conceito que muitos fãs de animes usam há muito tempo, mas que eu só ouvi falar pela primeira vez no final do ano passado. O termo em questão é Sakuga. Esquece isso, irmão. Esquece, essa porra aí não ajuda, tá? Isso aí só atrapalha. Sakuga foi a pior coisa já inventada pelo ser humano. A pior coisa foi os arrombados lá que arrumaram isso aí no Brasil. Os arrombados lá que criaram lá Sakuga pra poder falar de Sakuga. Os arrombados que começaram a falar de Sakuga são as piores pessoas do mundo. Eles deram pra comunidade otaku uma munição que é uma loucura. Virou uma guerra, virou um espancamento. E quanto mais eu prestava atenção, mais vezes eu via fãs de animes na internet usando a palavra Sakuga para descrever cenas de animação que eram deslumbrantes. Papo reto. Que bonito, né? Esse adjetivo que ele usou, deslumbrantes. Puxa vida, eu gostei muito. Mas a verdade é que O que caralho é uma Sakuga? Sakuga é uma sequência onde a animação ela fica extremamente fluida. É uma sequência deslumbrante. pouco depois de ter me deparado com esse termo Sakuga, eu acabei não me aprofundando tanto nele, coloquei no O que tá fundo correto. da minha memória e continuei com a minha vida. Até que, Deveria ter continuado assim, irmão, de coração. alguns dias atrás, estreou um episódio muito aguardado de One Piece. Isso que é foda. E no dia seguinte já No final, essa live é sobre One Piece, né? Tudo tá acabando em One Piece aqui. Já notaram isso? começou a brotar nas minhas redes sociais comentários de pessoas debatendo como a animação da luta principal desse capítulo tinha ficado muito impressionante. Mas reto. como essa é a internet, é óbvio que isso também deu briga online, né? Deu o que falar, né? Discussão, porque eu vi gente debatendo de um lado dizendo que a animação desse capítulo de One Piece estava incrível e do outro lado gente dizendo que não ficou tão bom assim, que ficou cartunesco demais, nananã. Tudo burro. Isso aí é gente burra. Isso aí é tudo gente burra. Não se preocupe com essa galera, não. E assim, eu vi só um trechinho da luta porque eu tô lá atrás em One Piece, então eu também não queria tomar muitos spoilers. Papo reto. Porém, do pouco que eu vi, eu realmente achei a qualidade da animação dessa luta muito impressionante. Fala dele! Gênio! Já sou fã. E foi aí que eu me peguei espantado. Eu fiquei pensando, caraca, olha só como as coisas são hoje em dia, né? Um anime é capaz de criar todo um debate acalorado na internet entre os fãs sobre as técnicas de animação usadas em uma luta. Tô te falando, cara. Esse foi o problema. O arrombado que introduziu para a comunidade otaku brasileira a ideia de Sakuga tinha que se fuder. Esse filho da puta, ele criou um problema gigantesco, porque hoje em dia todo mundo discute, todo mundo quer conversar, debater, todo mundo é tudólogo. É um problema, cara, é um problema. Hoje, muitos dos fãs realmente se engajam de forma empolgada para falar sobre fluidez de movimento, direção de arte. Mas não foi você? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sei nem o que é Sakuga, irmão. Quadros de animação. E como eu tô sempre muito empolgado para aprender mais sobre técnica cinematográfica, eu acho muito legal ver todo esse debate entre os fãs. E foi aí que eu me lembrei do conceito de Sakuga. Fala dele! Porque eu acredito que muitos desses debates que a gente tem hoje em dia sobre técnicas de animação em animes foram fomentados pela cultura de apreciação do Sakuga. E atualmente a animação japonesa, ela passa por essa vanguarda, né? Ela passa por esse movimento artístico, que é a cultura Sakuga. Então, os animadores que estão lá são animadores estrangeiros, em grande maioria, que cresceram assistindo anime, que cresceram assistindo seus animadores favoritos, japoneses, majoritariamente, animando sequências deslumbrantes. Então, esses estrangeiros que agora tão grandinhos e também conseguem animar, por causa desses animadores, querem replicar o trabalho deles, levar pra frente, melhorar, tem todo um contexto artístico ao redor disso. Então é por isso que hoje em dia existe essa cultura Sakuga, porque a gente tem esses animadores estrangeiros que animam através da internet, digitalmente, que estão ali replicando estilos que eles cresceram assistindo e amando.
Então é por isso que por isso que hoje em dia tudo é muito wow, é tudo muito uau, é tudo muito Yutaka Nakamura pra lá, Yutaka Nakamura pra cá, é cubo pra cá, cubo pra lá, é impact frame, é fluidez, porque eles querem mostrar que eles também conseguem, da mesma forma que, que os ídolos deles também fazem, entendeu? Tem todo um contexto ao redor disso, é muito doido. Então lá fui eu finalmente me aprofundar mais nesse conceito. E o que eu descobri foi não só um jeito diferente de olhar para os animes, mas também toda uma comunidade de gente muito apaixonada pela arte da animação. Então, beleza, vamos lá. Afinal de contas, o que significa esse Beijar na boca ninguém quer? Só tua mãe que quer, cara. Tá beijando a boca de um monte aí. tal de Sakuga? Bom, eu encontrei diferentes fontes que traziam diferentes significados literais para esse termo em japonês. Mas de uma forma generalizada, lá no Japão, Sakuga é usado para falar sobre a animação de uma obra, ou seja, sobre os desenhos em movimento os frames, né? em si. Mas fora do Japão, esse termo começou a ser utilizado com um outro sentido, com um significado mais específico. Esses fãs fora do Japão começaram a usar o termo Sakuga para descrever as cenas de um anime em que a qualidade da animação aumentava muito. Papo reto, ele tá sabendo explicar direitinho, eu tô orgulhoso, tô feliz. Quando os movimentos dos personagens ficam mais fluidos, ou a coreografia de ação fica mais complexa, ou o trabalho de câmera fica mais ambicioso, ou então os efeitos especiais ficam mais refinados. Ó, e isso não vale só para cenas de ação ou de luta não, hein? A gente também encontra Sakuga em cenas de uma banda musical. E não só em anime, né? A gente encontra Sakuga em qualquer tipo de animação, né? Tocando, ou um gesto de um momento bem romântico, ou ainda um personagem sentindo emoções fortes. Tudo isso pode ser representado com animações mais impressionantes. Mas, papo reto, para esses momentos de Sakuga acontecerem, você precisa de mais grana. Não necessariamente. Aí a gente entrou num campo aqui que não tem muita relevância, na real. Não é que precisa de grana. Tu só precisa, basicamente, de tempo, né? Time is money, man. É basicamente isso. Tu precisa de tempo. Se tu der tempo pros animadores que são contratados para poder fazer esses layouts de sequências mais complexas, tempo para produção do geral, para ter as correções corretas, para ter a supervisão do diretor de animação, etc. Tempo necessário para essas cenas serem corrigidas e serem completas, e tempo necessário para pós-produção conseguir trabalhar em cima dessas cenas, aí sim funciona. É porque o dinheiro, no final de tudo, ele não vai influenciar tanto. Claro, o dinheiro tem influência, gente, isso é óbvio. Mas não é o dinheiro que influencia necessariamente a qualidade da animação. Porque basicamente os animes em si, eles têm quase o mesmo orçamento. O que difere mesmo é a staff que vai estar por trás daquele anime, o estúdio, né, no geral, e aí a gente tem a staff dele, a equipe dele, o tempo que esse anime vai ter para ser produzido. Então, no final de tudo, o dinheiro é o que menos importa, assim, apesar de ter importância, claro. Porque quanto mais complexa uma cena animada... Porque não adianta o anime, ele ter todo o dinheiro do planeta Terra e, sei lá, o anime ter uma semana para ser feito. Por exemplo, né? Não existe isso. Mas entendeu o que eu tô falando? Não adianta ter uma fonte infinita de dinheiro se o bagulho vai ter uma semana pra ser feito, um mês pra ser feito. Não vai ser de uma qualidade foda, porque não tem tempo pra fazer. Então, no final, o dinheiro é o que menos importa ali. mais cara ela fica, porque você precisa ou contratar mais artistas, ou porque você precisa fazer os artistas passarem mais tempo trabalhando, entre outros fatores que podem encarecer essa produção. Então, por questões orçamentárias, você não consegue ter um episódio inteiro, uma série inteira só com... Não, porque o animador, ele vai ganhar basicamente por layout, ele não ganha por segundo animado. Que nem aqui no Ocidente. Aqui no Ocidente o animador ele ganha por segundo animado. Lá, o animador ganha por corte. Ou seja, por exemplo, o Naruto... O animador foi desenhar uma sequência, né? Tá o Naruto olhando pra câmera falando, o Naruto começa a chorar. Aí corta pro Sasuke olhando pro Naruto falando. Aí corta pros dois correndo pro outro. Aí corta pra uma câmera de cima pra mostrar o clash. Tem 4 cortes aí. Toda vez que a câmera corta e muda a perspectiva, é um corte. E o animador vai ganhar por esse corte. O corte pode ter 1 segundo, pode ter 3. O animador vai ganhar a mesma coisa, basicamente, porque ele ganha pelo corte. Até onde se sabe, né? Pode ser que em alguma produção seja diferente, etc. Não tem como generalizar. Mas é por corte, entende? Então, é bem diferente daqui do Ocidente, que tu ganha por segundo. Querendo ou não, tu ganha mais no Ocidente, né? Porque tu tá animando por segundo, tá ganhando por segundo. Lá é por corte, é mais
complicado dependendo. Então, dependendo do que tá pedindo ali no storyboard, o corte que tu pega, a quantidade de cortes que você pega, tu não ganha tanto assim, né? E por isso tem aquelas sequências maiores, tem vários animadores. Por quê? Cada corte ali é de um animador diferente, entendeu? Não é que ele animou tudo aquilo sozinho. Ou que todo mundo se ajudou animando todo mundo junto. Não, eles animaram partes diferentes, entende? Então ele vai ganhar por aquilo. Inclusive, animadores estrangeiros geralmente ganham mais em produções japonesas. Justamente porque o Japão precisa desses animadores. Então, que se for dos japoneses, vão pagar mais os estrangeiros porque a gente precisa deles. É basicamente isso. Isso vale para animador 3D também. Eu não sei como funciona animador 3D, tá? Mas a animação 3D geralmente é mais cara que a animação 2D. Porque o profissional ele precisa ter mais especialização, não é só pegar um lápis e desenhar, ele precisa ter um maquinário, ele precisa ter um... Tá ligado? Tem todo um contexto maior por trás disso. Então a animação 3D geralmente é mais cara que a 2D. Mas como tem um espaço maior para ter menos problema, porque com animação 3D você consegue otimizar a produção, geralmente, a produção geralmente ela não vai ter tantos problemas, o que pode encarecer ela no futuro. Então, talvez, querendo ou não, ela é mais cara, mas a longo prazo ela pode ser mais econômica, entendeu? Eu acho que dá pra entender. Cena super animada 100% do tempo. E por isso mesmo, esses instantes de Sakuga são tão especiais aos nossos olhos, porque eles aparecem de forma mais pontual. Então foi assim que o termo Sakuga ganhou um novo significado fora do Japão para falar sobre uma cena de animação muito impressionante. E é esse sentido de Sakuga que eu vou explorar hoje, não o conceito original japonês. A gente vai falar de Sakuga no sentido de uma cena animada muito bem feita. Papo reto. Tão bem feita, inclusive, que pode gerar não só cenas marcantes. Porque assim, não é à toa que quando a gente pega lá os créditos do anime, episódio tal, a gente pega lá. Animadores-chave, né? Que são o animador-chave, o K-Animator é o que vai fazer o K-Frame, e os K-Frames vão ter entre eles a interpolação, que é o in-between, o que vai criar a animação. Quando a gente pega pra ver lá, animadores-chave do anime, né? Os K-Animators desse episódio. Tem vários nomes. Mas se tu for no Sakugaboru, por exemplo, tem o quê? 2 Sakugais, 3 Sakugais naquele episódio. De um animador cada. Um animador diferente animou 3 Sakugais diferentes, tá ligado? São 3 Sakugais no episódio, cada um é de um animador diferente. Mas, pô, tem 20 nomes ali de K-Frames, de K-Animators, de animadores-chave. Não foi todo mundo que fez a Sakuga? Não, porque nem tudo aquilo ali é Sakuga. Mas tudo aquilo ali é uma animação-chave, entendeu? Tem vários animadores, mas nem todo mundo vai fazer essas sequências mais complexas, né? E até onde eu lembro, eu posso estar errado, até onde eu lembro, todo mundo ganha igual. Todo mundo vai ganhar igual pelo layout ali. Agora, se tem uma diferença e tudo mais, se depende do estúdio, se depende da produção, eu realmente não tô me recordando, mas que eu lembre, todo mundo ali ganha igual pra animar o layout, né, que é a animação pra fazer o layout, dependendo do corte. Teve um cara que fez a abertura de Shingeki no Kyojin sozinho, então ligou mais que os outros. Ele fez sozinho, né? Marcantes na nossa memória, mas também ajudar Mas teve um cara que fez sozinho? Eu não lembro disso, não. certos animes a viralizarem. Porque se uma cena é de encher os olhos, é muito fácil hoje em dia você gerar um clipe ou um GIF dessa cena e Papo reto, um print. colocar nas redes sociais ou em fóruns para mostrar para o mundo todo esse recorte impressionante. E em torno disso tudo foi se criando toda uma comunidade de fãs do conceito de Sakuga, que ajudaram a popularizar esse termo ainda mais nos últimos anos. Papo reto. Ah, Max, é só isso? Quer dizer que Sakuga é só um jeito metido a besta pra falar que uma cena é bem animada? Pronto, tá definido, pode acabar o vídeo. Calma, não é bem assim. Porque quanto mais a gente se aprofunda no universo do Sakuga, mais a gente aprende sobre como os animes são produzidos e como a gente pode ter um olhar ainda mais enriquecido. No início, né, se falava-se isso, porque era mais fácil de explicar. Sakuga é uma cena bem animada. Só que hoje em dia a gente vê que isso é muito ignorante. Porque se a gente falar que Sakuga é uma cena bem animada, a gente tá assumindo que só cenas fluidas são bem animadas. E outros estilos de animação não são boas animações, são inferiores, o que não é verdade. Existem vários estilos de animação e a maioria são iguais em questão de qualidade, sabe? A diferença é que esses estilos, eles vão ter, obviamente,
vão ser feitos de maneira diferente. E o resultado final deles vai ser diferente. Uma cena mais fluida e tudo mais, ela vai ser uma Sakuga porque tem essas características e etc. Sobre essas animações. Primeiro que quando você descobre o conceito de Sakuga, você começa a perceber como isso parece ser meio que uma moda, uma aposta muito forte dos maiores animes de hoje em dia. Porque se uma cena muito bem animada viraliza na internet, isso ajuda a criar uma boa reputação para aquela obra e ajuda no boca a boca da produção, né? Boca a boca é muito bom. Inclusive, isso pode ser a razão que faz alguns animes virarem populares. Um grande exemplo disso é Demon Slayer, um dos maiores fenômenos dos animes nos últimos anos. É como aponta o Fábio Garcia num artigo dele pro Omelete sobre Sakuga. No texto, ele conversa com um criador de conteúdo especializado E eu! Ah, não acredito, cara. O Meat do Velho Testamento? Ah, não, cara. Ah, não, cara. Um criador de conteúdo especializado. Ai, não. Não! Eu virei um criador de conteúdo especializado em Sakuga! O Meet 5 meses atrás? Não, 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 não. Esse Meet aí é de 2, 3 anos atrás. Não vem com essa, não. Ah, velho. nisso, o Kaio no Michi. O Kaio no Michi, sim. Mal ele sabe. E tanto o Fábio quanto o Caio apontam que o mangá original de Demon Slayer não era tão popular e aclamado assim. Mas aí veio a adaptação animada, que trouxe cenas absolutamente deslumbrantes. Papo reto. E muitas delas viralizaram na internet, o que aumentou ainda mais o boca a boca e fez com que hoje Demon Slayer seja um dos animes mais populares do mundo. Inclusive foi assim que eu conheci Demon Slayer. Eu vi a gente compartilhando essas lutas impressionantes na internet. Kaio no Michi virando referência, papo reto. Ficava, caraca, que anime é? Essa época me irrita, mano. Eu falava tipo... Então, galera, Sakuga é animação bonita. Você pode saber quando uma Sakuga é uma Sakuga quando você vê uma animação fluida na tela. Uma animação onde você consegue ver todos os frames e a interpolação entre eles. Eu era meio Blue Pen, tá ligado? É esse, né? Aí eu fui atrás, comecei a assistir e hoje tô aí acompanhando tudo. Aí quando animes fazem sucesso assim com a ajuda do Sakuga, é óbvio que outras produções que também têm bons orçamentos vão querer apostar no Sakuga como uma forma de chamar atenção para as próprias obras. Eu lembro, por exemplo, quando saíram os primeiros trailers de Chainsaw Man. Mas ele não atingiu o tom que era pra estar passando. Sim, o mangá original já vinha sendo aclamado durante anos, mas quando a gente viu que o anime prometia ter muitos instantes de Sakuga, o hype aumentou ainda mais. E quando Chainsaw Man finalmente estreou no ano passado, ele também se tornou um dos animes mais aclamados da atualidade. Que isso, mano? Tá maluco? Como assim, cara? Mas ele não atingiu o tom que era pra estar passando. Em grande parte graças à qualidade técnica da animação. Mas não vá Lembrando, né? Eu não sou nenhum especialista em animação. pensando que só os animes que estrearam nos últimos anos que apostam no Sakuga. Basta lembrar do exemplo que eu usei na abertura desse vídeo, One Piece, que é um dos animes mais longevos da história, estando no ar há quase 25 anos. E One Piece soube se aproveitar muito bem das novas tecnologias de animação que foram surgindo ao longo dessas 2 últimas décadas e meia. Se você assistir aos primeiros capítulos de One Piece, sinceramente você vai achar poucos momentos em que a animação vai te deixar de queixo caído. Até porque o One Piece era muito triste. Mas ao longo dos últimos anos, One Piece soube apostar muito bem no Sakuga em episódios específicos. Papo E aí reto. a gente chega nesse ponto de hoje, em que One Piece consegue criar Um episódio totalmente Sakuga, um basicamente. momento de luta muito impressionante e que ainda por cima causa furor na internet. Fala do Naoto Shishida, porra! Agora, aprender o que é o conceito de Sakuga também tem outro valor, que é o jeito que ele faz a gente enxergar com outros olhos os animes mais antigos. Porque seria um erro achar que cenas impressionantes Não, os animes antigos também tinham muita Sakuga, né? Isso é verdade. assim só existem nos animes de hoje em dia. E eu vou falar, hein? Tem anime antigo, cara, que eu acho lindo, velho. Porque é aquela estética antiga, tá ligado? Aí tu vê uma Sakuga com uma estética antiga. É um negócio tão bonito de se ver. Pena que a gente não vai ter nunca mais isso, cara. Como se Sakuga fosse algo que só nasceu nos últimos 5 anos graças às novas tecnologias. Na verdade, os animes estão fazendo isso há décadas, muito antes desse conceito virar moda. Graças ao Yoshinori Kanada, né? Até porque os animes,
eles tinham uma pegada muito parecida com as animações ocidentais, né? Que é mais puxado pra limitação, porque durante um período ali do Ocidente, a gente teve o UPA, né? O estúdio UPA, que ele criou essa ideia de animação limitada, que você não precisaria criar coisas extremamente deslumbrantes e absurdas pra contar uma história. Você poderia ter uma animação mais estática e etc. Então, a animação japonesa, por muito tempo, ela seguiu essa base. Até que veio o Yoshinori Kanada, né? Que criou esse conceito de Sakuga. Ele é o pai da Sakuga. Porque ele mostrou que, tipo, não, tem como, mesmo com limitações, a gente fazer algo mais absurdo aqui, algo mais complexo. Então, ele criou várias técnicas de animação com o tempo. Aí a gente tem várias. Tem o Kanada Dragon, tem o Kanada Flare, tem o Kanada Caralho A4, tá ligado? E também tem o Kanada Style. O que é o Kanada Style? É o estilo de animação que é utilizado até hoje pela Trigger. Foi usado pela Gainax e depois pela Trigger. Por isso que a Trigger e a Gainax tem um estilo de animação que vocês falam, não, tão diferente isso aqui, né? É muito Trigger isso. Porque é uma animação onde ela tem limitações, eles dão um espaçamento maior entre os frames para poder você ver a pose dos personagens. Esse espaçamento maior acaba ajudando na hora de animar, e também acaba destacando a animação. Então é por isso que a animação da Trigger é tão característica, porque ela segue essa escola do Kanada. E todos os animadores que vieram depois do Kanada se inspiraram nele, foram depois evoluindo, foram criando estilos novos, etc. Eles são da escola do Kanada, que é a animação japonesa criando essa ideia de liberdade artística. Você não precisaria ficar focado num padrão só. Você poderia ter o seu estilo e fazer animações mais ambiciosas dentro dos animes e etc, né? Então é isso, pô. É isso. Basicamente foi por causa do Kanada. E o Kanada também, ele trouxe aí a animação 3D pros animes, né? Fora do Japão. Se a gente voltar, por exemplo, para os anos 70 e 80, a gente encontra o trabalho de animadores como Yoshinori Kanada... Olha ele aí, ó. Fala dele! Ichiro Itano, que trabalharam em diversas séries e chamaram a atenção elaborando cenas com movimentos complexos e fluidos. Aí, quando a gente vai para os anos 90 e 2000, eu penso nos animes que eu cresci assistindo, que encontraram um jeito muito inteligente de inserir Sakuga em praticamente todos os capítulos de uma forma muito barata. Com as sequências de transformação, é como aponta o canal Mother's Basement no... A sequência de animação, ela é boa, porque a sequência de transformação ela é interessante por quê? Porque ela vira uma animação bank. Ela vira ela entra para um banco de animação. É uma animação que é só você repetir o tempo todo. Você não precisa refazer ela toda. Então você pode investir tempo naquilo, né, para poder fazer uma animação mais ambiciosa, que chame a atenção, algo mais legal, e depois é só ficar reutilizando aquilo, entendeu? Isso não serve só para transformação. Vários golpes de anime dessa época, golpes de poder, sei lá, golpes aleatórios, tipo magia, golpes, etc. Eles eram reutilizados várias vezes durante os episódios e tudo mais. Porque eram sequências mais ambiciosas, que depois eles pegavam, criavam um banco de animação, que é a animação bank, né, um bank ali, e iam reutilizando. No vídeo deles sobre Sakuga. Essas transformações eram momentos com uma qualidade de animação visivelmente superior comparando com o restante do episódio. Papo reto. E elas tinham o benefício de só terem que ser animadas uma vez, porque aí depois elas podiam ser só repetidas com a montagem ao longo de praticamente todos os episódios. Aí você podia sempre ter um momento de deslumbramento visual em todos os capítulos, mas sem gastar a mais com isso. O que com certeza funcionava muito bem. Se você também cresceu vendo esses animes, você provavelmente vai lembrar dessas transformações como um dos elementos mais marcantes dos programas. Papo reto. Ou seja, porque era ali onde a animação destoava, né? Porque a animação quase sempre era bem estática, ela era bem limitada, e chegava na transformação, era... rotação, piscando. Aí tu ficava... Pog. A popularização do conceito de Sakuga pode ser recente, mas não deixe isso te convencer de que animação impressionante em animes é algo novo. Ela sempre esteve lá, ela só mudou de cara com o passar do tempo. Mas talvez o que mais tenha me impressionado nesse universo do Sakuga é a comunidade que se criou em torno desse conceito. A comunidade gringa é muito elitista, tá? Mas eu não vou entrar nessa discussão agora. Se você se aprofundar nesse mundo, você vai encontrar sites e blogs... Ih! Ah!
Ai, tadinho, tadinho dele, cara. Tadinho dele. Isso daí nem existe mais, parceiro. Isso já acabou já. Isso aí já foi embora. Não deveria, na real. Tem tanta coisa. Pô, tem muita coisa boa nesse. Cara, papo reto. Tem muito texto bom aí, cara. É muito triste o site simplesmente acabar, né? Vai acabar agora. Daqui a uns 2 meses, eu acho. Ninguém vai pagar o bagulho e vai acabar. Mas, pô, tem muito texto bom nesse site, cara. É triste, é triste. Fazer o quê, né? Blogs, canais no YouTube e também perfis nas redes sociais. Ih! Sakuga One. Fala da Sakuga One, pô! Ah, boa demais! Tudo isso inteiramente dedicado a falar só sobre Sakuga. É agora que o CEO do Sakuga One desmaia. E eu preciso destacar o site que é provavelmente o mais conhecido da O Sakuga Blog. comunidade. O Sakuga Ah, o Sakuga Boru. Bom. Boru. Lá eles Boru. publicam É Sakuga Blog, né? Sakuga Boru do Sakuga Blog. artigos sobre os bastidores dos animes, entrevistas com artistas e ainda possuem um impressionante catálogo de Esse database aí é pica. Não tem, inclusive, não tem mais Mob Psycho e nem Hunter x Hunter no Sakuga Boru por causa de copyright. exemplos de Sakuga, com clipes de centenas de séries diferentes e acreditando os artistas responsáveis por essas cenas. Papo reto. Aliás, essa é uma das melhores E trouxe informação. Tá? partes da comunidade de Sakuga, que é a dedicação que essa galera tem para Tudo à toa. Um bando de à toa. destacar os nomes dos artistas responsáveis por essas cenas. Por exemplo, eles não se contentam em descobrir só quem foi o diretor do Yuyu! Vem aqui. 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 Você não vai vir aqui? Vamos ver então se tu não vai vir. Adocica, meu amor, adocica, amor, adocica, meu amor, adocica. A 2011 não tem, é só 99. Uau! do episódio. Não, eles fazem pesquisas minuciosas para descobrir quem foi o animador específico que trabalhou naquela cena em especial. E nesse esforço, alguns fãs conseguem começar a identificar assinaturas visuais de artistas que trabalham em diferentes séries. Aliás, algumas dessas assinaturas e técnicas passam a ganhar até um nome. Um dos exemplos mais famosos na comunidade é o chamado Circo de Itano, O bom circo de Itano, tá? O Itano que Circo. descreve o jeito como o animador Ichiro Itano fazia mísseis serem disparados simultaneamente Esse giro que vem e dá um junto. senso de dinamismo e profundidade para a cena, como demonstra essa compilação feita pelo canal Cacófanos. Tem também o Dragão de Kanada, que Fala dele. seriam aqueles dragões elementais inspirados no Dragão de Fogo que o artista Yoshinori Kanada animou em Genma Taisei. E assim, esses E explica bem, tá? fãs de Sakuga vão não só categorizando as cenas, mas também valorizando nomes que são muitas vezes desconhecidos pelo grande público. E se isso tudo não bastasse, grande parte da comunidade de Sakuga também está muito preocupada em debater as condições de trabalho dos profissionais por trás dos nossos animes favoritos. Papo O reto. que não falta na comunidade são discussões e artigos falando sobre como muitos desses artistas precisam fazer as animações com salários baixos, prazos curtíssimos e horas de trabalho quase desumanas. Então é como o Fábio Garcia É se duro. aponta naquele artigo dele pro Omelete. O fato de você ter uma comunidade de fãs debatendo essas condições de trabalho ajuda a humanizar o processo da animação. Nos ajuda a lembrar que essas cenas deslumbrantes que a gente debate na internet só foram possíveis graças ao esforço de artistas que precisam ser ainda mais valorizados pela indústria. Então, deu pra ver que a gente consegue aprender muito com a comunidade de Sakuga. Agora, por mais que eu tenha Yutakon é um termo só de brincadeira da comunidade sobre o estilo do Yutaka Nakamura? Ou realmente é um termo sério que o pessoal usa? Então, no caso é Yutapon. Yutapon é um apelido do Yutaka Nakamura, né? O pessoal usa Yutapon Cubes, no caso, né? Tipo, cubos de Yutapon, que são a forma como ele desenha os cubos e tal.
por exemplo, né? Tem o Yutapon UFO, né? Que é a forma agora que ele desenha... Ele começou a fazer animações, tipo, com um disco voador e tal, quando ele vai animar algo com giro. O pessoal começou a fazer também esse tipo de coisa. Aí virou uma técnica ali com o nome dele, tá ligado? Encontrado muito valor nesse universo, eu também acho que é importante a gente debater as Bom destacar que o Yutapon, jogador de LoL, surgiu depois do Yutapon animador, tá? limitações do culto excessivo ao Sakuga. Especialmente para debater o discurso que às vezes é criado em torno da ideia de o que é boa animação. Porque muitos fãs de Sakuga podem cair na Bom debate, tá? armadilha de achar que só é boa animação. Isso aí é horrível. Nossa, gente. Nossa senhora. Olha como a composição de Jujutsu Kaisen era uma merda. Olha esse cenário. Olha tudo que tem nesse... Mano, ó. Olha essa porra. Presta atenção nesse cenário, mano. Parece que o Itadori tá num mundo ali, Porque muitos caralho. fãs de Sakuga podem cair na armadilha de achar que só é Ai, boa ai. animação. Não, aquela Nossa, que horror, velho. Que horror. que tem movimentos super fluidos, efeitos especiais Tá uma bagunça visual aquilo. Não tem harmonia nenhuma. deslumbrantes, cores vivas, movimentação de câmera dinâmica, traços impecáveis Parece aqueles wallpaper, tá? Parece que o cara acabou de aprender a usar o Photoshop, tá ligado? e por aí vai. Sim, isso tudo pode ser muito encantador, mas achar que só isso pode definir boa animação é limitar demais a própria visão sobre essa arte. Papo Uma reto. cena pode não ter quase nada de efeitos digitais e, ainda assim, ser muito, muito boa. Pode ter traços mais cartunescos e ser incrível. Pode trazer um tratamento de cor mais discreto e funcionar por conta disso mesmo. E nem vem me falar que a animação boa é só aquela que tem movimentos fluidos e vários quadros por segundo. Porque uma animação também pode ser muito boa indo na direção oposta disso. Papo reto. Uma cena estática de pausa pode trazer um senso de contemplação. Uma paisagem pode aumentar a nossa imersão no mundo da história. Personagens parados podem expressar uma gama variada de emoções. Quer um exemplo disso tudo combinado em um episódio só? Então a gente pode lembrar daquele que é Pega qualquer um de Bleach, que é essa merda aí. Tudo parado, tem porra nenhuma. Tô brincando, calma. considerado um dos melhores capítulos de Digimon, o número 21, no qual o Tai Mas aí que tá. Porque nesse caso, a gente vê. Quando a animação ela é mais estática, ela depende muito mais da criatividade de quem? Do artista de storyboard, do diretor, pra poder conseguir criar um episódio mais dinâmico, mais interessante, mais criativo, né? Evangelion é um exemplo claro disso. Evangelion tem momentos de Sakuga. Só que a animação de Evangelion é mais estática. Então, qual que é o pump de Evangelion? É a direção do Hideaki Anno, que é muito foda. Então ele consegue criar um bagulho ali, um material muito bom, mesmo com uma animação mais limitada. retorna momentaneamente para casa e passa uma tarde de preguiça com a irmã. Ou Kagenashi. Esse episódio foi dirigido pelo Mamoru Hosoda, Fala dele, que porra! hoje é um dos melhores diretores de filmes animados do Japão. E nesse episódio de Digimon, ele cria cenas que nos impressionam pelo senso de melancolia que ele vai criando a partir da fotografia de alta claridade, das imagens estáticas e do uso do silêncio. E o fato desse episódio ser relembrado até hoje pelos fãs com enorme carinho é a maior prova de que um anime não precisa de cenas mega dinâmicas com movimentos fluidos e efeitos especiais para criar algo que marque a nossa memória para sempre. Papo reto. Cenas assim em animes Mas o que o CEO da Sakuga One vai ficar maluco com essa afirmação é podem sacanagem. não ser consideradas necessariamente Sakuga, mas isso não quer dizer que elas não sejam grandes exemplos de uma animação que também é muito boa. Papo reto. E a última ressalva que eu quero fazer é que um bom Sakuga não é sinônimo necessariamente de um bom anime. Papo Porque reto. é como eu sempre digo aqui no canal, uma obra audiovisual É igual o filme. Não é porque o filme é um espetáculo que necessariamente ele tem substância. não deve ser julgada somente por conta de um dos seus aspectos de linguagem. Sim, uma cena muito bem animada pode ser impressionante, mas isso por si só não é garantia de que o anime como um todo vai ser bom também, porque a técnica de animação é somente um dos componentes da obra. Então, na hora de criticar o anime, a gente também precisa levar em conta outros fatores. O roteiro, o uso de cor, a montagem, as dublagens, a trilha sonora, entre muitos outros fatores. E mais, é preciso pensar nisso tudo em conjunto, como todos esses elementos se combinam e dialogam entre si para criar uma obra coesa ou não.
Claro, não tem nada de errado em você se aprofundar em um departamento da produção como fazem os fãs de Sakuga. Mas se a ideia é fazer uma crítica do anime integralmente, aí você precisa dar uns passos para trás e enxergar como o Sakuga se relaciona com todos os outros elementos da obra. Papo. Mas veja bem, apesar dessas ressalvas que eu fiz agora, no fim das contas eu ainda gosto muito sim do conceito de Sakuga. Porque no fundo o que ele traz é um senso maior de... Cara, o Narras nesse vídeo, ele tá perfeito, cara. Porra, nunca vi um vídeo tão bom do Narras, velho. Bizarro. apreciação pela arte de animar. A partir do Sakuga a gente pode entender melhor por que certos momentos dos animes nos marcam tanto. A gente passa a ver essas produções com um olhar ainda mais atento e a gente pode também descobrir quem são os artistas O nosso que Kanada. ajudam a criar aquelas cenas que a gente Kanada era estiloso pra caralho, tá? nunca mais esquece, para então celebrar o trabalho desses profissionais do jeito que eles merecem. Então, não, eu não acho que Sakuga seja só um jeito metido a besta para falar de animes. Porque por trás desse conceito estão não só os segredos da animação, mas também toda uma comunidade de gente apaixonada e que faz a gente entender por que a gente ama os animes Kanada style mesmo, que a papo gente reto. ama. E é por isso que foi tão valioso para mim nos últimos dias conhecer melhor esse universo de gente aficionada por desenhos em movimento. Mas agora eu quero ouvir de vocês, o que vocês acham desse conceito de Sakuga? E tem alguma cena de anime que te marcou e que você acha que se encaixaria nisso? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. E pessoal, lembrando que se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. É isso aí, né? Pô, bom vídeo, cara. Gostei, cara. Bom vídeo mesmo. Excelente vídeo, cara. Excelente vídeo mesmo, cara. Só a questão lá do dinheiro e tal, né? Mas não tá 100% errado. Enfim, eu expliquei na hora, mas eu gostei, cara. Excelente vídeo, tá? Adorei e adorei. Bom pra caralho. Bom vídeo, cara. Realmente muito informativo e muito compromissado. Gostei.